Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e agora então a gente vai dar continuidade ao que a gente já vem discutindo em vídeos anteriores. Se você não viu o vídeo anterior, vai aparecer um card aqui em cima. E se você não viu o vídeo anterior ao anterior, vai aparecer um outro card em algum momento aí, tá? É que tem um tempinho aí para carregar os cards. Enfim, por que que eles são importantes? O que que a gente está falando? Se você chegou nesse vídeo de paraquedas total, a gente está discutindo aí, pessoal, como é que a gente pode aplicar uma técnica de inteligência artificial, tá certo? Dentro do contexto de operações portuárias. Por que que é importante a gente estudar esse problema, ou ver como é que funciona esse problema e tentar aplicar técnicas de solução para ele? Porque, na verdade, dentro da cadeia logística, o que que é a cadeia da logística? São todas as etapas necessárias para que da matéria-prima chegue algo para você, tá certo? Então, qualquer coisa que você tenha à sua mão aí, foi necessário algum tratamento, alguma coisa para que de matéria-prima ela fosse transformada em um produto. Esse microfone, esse fone, esse óculos, enfim. Então, tudo que está no meu cenário aqui atrás, né? E o que acontece, por que que eu estou estudando portos? Por que que eu não estudo outras coisas? Armazéns, centros de distribuição, caminhões, roteirização? Porque os portos são uma etapa reconhecidamente complexa de todos os processos que existem. São locais extremamente complexos, tem muitas operações a serem resolvidas, e mais do que isso, você também tem, digamos assim, se você consegue lidar com essa complexidade, tratar isso, você consegue depois transpor isso para outros contextos, centros de distribuição, enfim, todo o resto da cadeia logística que a gente chama, tá? Então, vamos lá, pessoal. E mais do que isso, a gente tem tudo em Python. Lembrando que na descrição do vídeo tem todos os materiais livres, gratuitos, tem as referências, artigos, enfim. Vamos ao então, feito esse pequeno preâmbulo, né? Demorou pra caramba. Vamos falar então agora do quê? A gente tinha desenvolvido ali uma série de ferramentas, só que aí o que que aconteceu? A gente colocou essa figurinha aqui, tem um guindaste, né? Esse guindaste aqui é para tirar o container do navio porta-container dentro de um porto, tá? E aí, esse navio aqui, pessoal, a gente já tinha feito a simulação dele, já tinha pensado, já tinha feito tudo bonitinho. E a gente falou, não, mas espera aí, a gente quer colocar agora o guindaste. Por quê? Porque para ficar uma estimativa melhor do tempo que você vai levar, de entender quanto tempo você vai levar para fazer essa operação, eu tenho que colocar esse guindaste ali, tá? Ou um ou mais guindastes, na verdade, tá? E aí o que acontece? A gente criou uma série de desenvolvimentos, que eu já apontei nos cards anteriores ali, e agora eu tenho que integrar. Só que do ponto de vista de programação, isso é um desafio, porque não é só simplesmente escrever isso de qualquer jeito. Tem um jeito que você consegue aproveitar o que você já fez. É pensar de forma planejada para que isto te dê o menor trabalho possível, aproveitando o que você já fez. Então, eu quero incorporar dentro do meu processo, dentro da minha simulação, né, do porto, a movimentação de guindastes, retirando a carga, bem como a movimentação dos navios ao longo de vários portos. Tá? Então vamos lá. Então, o que, que eu fiz aqui nesse track, pessoal? Eu estou retomando ali uma coisa que é importante, na verdade. Tá? Então aqui eu tenho uma visão simplificada, né? A gente pode dizer que essa visão simplificada é um algoritmo, tá certo? Que a gente depois vai transpor para Python. E se você não sabe o que é Python, nunca ouviu falar de Python, chegou de paraquedas aqui total, não tem problema nenhum. Eu vou indicar um card aqui em algum lugar que eu explico desde o início. E não precisa instalar nada, é de graça, é livre, gratuito. Tem um monte de videoaulas que eu vou explicando desde o início. Né? Agora, se você já está me acompanhando aí na caminhada, já sabe Python, lá, não precisa seguir no card não, tá? E também não precisa seguir no card se você não quiser. Se você quiser dar uma olhada aqui no problema, passear um pouco comigo aqui, tá, fica tranquilo. Vamos lá, ó. Então o que acontece aqui, pessoal, é que eu vou combinar. Agora, esse algoritmo aqui é um algoritmo de simulação. Só que agora o que acontece? Eu tenho a parte da carga, né, de arrumar a carga dentro do navio porta-container, está aqui, ó, tá certo? E agora eu tenho que jogar para eu ter uma estimativa de tempo, quanto tempo eu vou levar para fazer as operações de descarregar e carregar o navio, eu vou colocar a simulação dos guindastes. Quando eu falo simulação, pessoal, é uma simulação simplificada, ok? Que eu não vou ficar preocupado com se é 3D, se é verde, se é azul. É uma visão simplificada que olha o quê? Quanto tempo vou gastar para operar os guindastes seguindo uma série de regras
de operação desses guindastes, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal, é que eu tenho primeiro aqui a operação, eu chego num porto, qualquer que seja o porto, eu vou começar descarregando o navio, tá? Essas letrinhas aqui não se preocupa, isso aqui são variáveis que estão atreladas à situação do navio, ao que deve ser feito para descarregar esse navio, que eu já expliquei antes, né? Regras de descarregamento. Isso aqui é uma variável que diz como é que é o navio, né? Como é que está o estado do navio, representa o navio. Isso aqui é o porto atual. Aqui, pessoal, eu vou obter, então, algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu fiz a operação de descarregamento. Como é que está agora o meu navio? Então, eu apliquei a operação de descarregar e ele mudou. Eu tenho que ter essa atualização. Aqui são a lista de contêineres que foram desembarcados nesse porto porque eles estavam bloqueando a saída de outros, devido à organização em pilhas que a gente tem, tá? E aqui eu tenho uma outra variável que vai ser contabilizada ali no caso, tá certo? Mais para frente, não se preocupa com ela. E aqui a gente tem também, desculpa, isso aqui é o número de movimentos. E essa lista aqui, na verdade, pessoal, é uma lista que transforma o quanto você vai ter que fazer de operações de descarregamento em termos de baias, porque o navio ele pode ser visto por baias também. Isso a gente explicou lá nos vídeos lá atrás, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é importante por quê? Porque ele faz a conexão entre essa visão que você vê tudo, né? Vários containers ali, e a visão agora agrupar os containers, o tanto de trabalho por baia, que é o que você precisa para poder operar o guindaste. E aí você tem duas regras aqui, que seria posicionar e operar o guindaste. No nosso caso, a gente vai simplificar tremendamente isso, a gente vai unificar isso aqui. Somente a posição inicial do guindaste vai ser necessária, porque a gente fez uma série de simplificações, ok? Que não tem problema, certo? A gente consegue ainda obter uma solução de qualidade. Isso te dá o tempo total de movimentação, que depois você vai também somar com a questão de carregar, tempo para carregar, colocar cargas dentro do navio, tá? E aqui então, pessoal, isso aqui é o tempo total, né? Isso aqui é uma função que calcula o tempo total, ou seja, está chamando a simulação dos guindastes de acordo com as regras que a gente definiu para a operação deles. E aqui também ele te dá quanto é o trabalho que você vai ter que fazer de acordo com os movimentos ali de carregar, ok? E retorna o número total de movimentos. Aqui, na verdade, pessoal, é o tempo total para fazer a movimentação e eu poderia ter um mais aqui, que é o número de contêineres movimentados, tá? Então seria o número, eu posso ter, na verdade, dentro dessa simulação, essas duas informações, ela pode retornar essas duas informações sem problema algum, tá? Ou pode retornar a soma, ou pode retornar dois parâmetros, certo? Muito bem, então vamos lá, vamos olhar o código em Python, eu preparei aqui o código em Python, lembrando que isso está lá na playlist, tá certo? Então eu vou fazer um link aqui para a playlist, onde eu faço passo a passo esse simulador, tá? Na verdade, pessoal, você não precisa ir também na playlist, porque esse simulador, ele aproveita os desenvolvimentos que eu já fiz na hora que eu construí o simulador, que foi um dos cards que eu indiquei, ok? Então, eu vou reaproveitar o código do simulador que eu já desenvolvi, que eu já expliquei em detalhes, e aqui o que que a gente vai colocar? A gente vai colocar como é que esse simulador é modificado em função de colocar um novo equipamento, né? Considerar na simulação um novo equipamento, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse QCSIM param, que é um named tuple. Named tuple é como se fosse, vamos falar aí, pessoal, uma espécie de estrutura em que quando você fala que uma coisa é do tipo QCSIM param, ficou ruim esse nome, né? Mas enfim, você vai ter atrelado a ela esses dois parâmetros, mdish e tmov, tá? Que são parâmetros associados à distância mínima entre os guindastes e tempo de movimentação. Quando você movimenta o guindaste, quanto tempo ele leva para sair de uma baia para outra, tá? Aí o que acontece? Dentro disso aqui, pessoal, eu tenho a definição do compute VTB, tá? Esse compute VTB, na verdade, pessoal, ele é uma função que eu adiciono à classe que modela
o navio, que diz como é que eu represento um navio porta-contêineres. Por quê? Porque essa função ela tem que estar atrelada, vocês podem ver aqui, ó. Ela tem que estar atrelada, ó, a isso aqui. O que que é isso aqui? Self Cargo Map. Então, isso aqui é, na verdade, um campo lá da classe navio que diz como é que estão organizados os containers. É uma lista de listas, uma lista de baias, e as baias são uma lista de listas. Para você ter algo nessa organização aqui tridimensional, tá, pessoal? Então, ela indica em quais locais estão os containers. É isso. Só que atrelado a isso, eu vou construir aqui um cálculo que ele faz um agrupamento dessa carga por baia. Então, esse índice aqui, esse primeiro índice aqui é o índice da baia K, né, que vai de 0 até o número de baias. E para cada baia K, eu vou contabilizar qual é. Aí tem aqui esse VT shape. O que é esse VT shape aqui? Ele está olhando, digamos assim, como é que está. Primeiro ele põe 0, né? Ele faz uma lista de zeros. E depois ele vai contando quantos valores ali desse M aqui são maiores que 0, tá? Então, em princípio, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando a carga de trabalho que vai estar para cada baia. Tá legal? É isso que eu estou fazendo ali, ok, pessoal? Muito bem. Aí o que acontece agora é que eu vou chamar a simulação aqui, ó, simulation. Então a simulação, ela é uma nova simulação, que ficou um nome terrivelmente difícil de falar, CS Simulation. E aí ela tem dois parâmetros, o SimParam, que são os parâmetros da simulação considerando apenas navio, e aqui são os parâmetros da simulação considerando guindastes, né? Então agora ela ficou uma simulação mais, enfim, com mais equipamentos. E aqui, ó, tá vendo? É aqui no momento que eu faço a vinculação, dentro dessa simulação, eu crio a vinculação entre um objeto da classe container, vai ganhar essa função aqui VTBay, tá? Compute VTBay. Então, automaticamente eu estou adicionando uma nova funcionalidade que é específica para esta classe. Então, tem que ter esta classe, ela tem que ter, digamos assim, vamos ver mais para frente aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um objeto com os parâmetros da simulação. Na verdade, ela está representando os guindastes. É como se ela tivesse incorporado os equipamentos dos guindastes dentro dela. Então, o que acontece? Para ter essa interação entre os guindastes e o navio, eu tive que criar essa função que faz essa vinculação, tá? Legal. E aí o que acontece, pessoal? Isso aqui é o construtor da classe, tá? Se você não sabe o que é um construtor de classe, o que é uma classe, tem um outro card aí, vai aparecer em algum momento. Dá uma olhadinha lá, tá? Eu não sei se eu estourei o limite de cards por vídeo, porque tem um limite no YouTube, ok, pessoal? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho o Evaluate. Isso aqui, pessoal, veja o seguinte. Uma coisa importante. Eu já tinha criado uma outra simulação que englobava as operações do navio, carregar e descarregar, mas não contabilizava o detalhamento ali de como operar os guindastes. E aí, o que eu fiz? Eu herdei todos os métodos dessa classe que já existia, que a gente já escreveu em outro momento aqui nessa playlist, tá? E aí o que acontece? Eu só vou sobrescrever, eu só vou redefinir um dos métodos que eu herdei, né? Questão lá da herança, que é usar esse método evaluate aqui. Eu vou reescrever ele, tá? Muito bem. Então agora o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui todos os parâmetros que estão encapsulados no nome SimParam, no campo SimParam, né? Então eu tenho aliás, eu tenho um super aqui. O que é esse super aqui, pessoal? É uma chamada ao construtor da superclasse, que é a classe CS Simulation, que eu já tinha criado antes. Eu aproveitei também o construtor dessa classe, é assim que eu usei o construtor daquela classe super.init SimParam, tá? E aqui eu tenho os parâmetros, certo? Agora eu também tenho os parâmetros do QC SimParam, que são os parâmetros que eu coloquei no campo aqui dessa classe agora, que eu acabei de criar, né? Que SimParam, tá? E foram puxados através do construtor, foram definidos através do construtor. Muito bem. Agora, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui algumas variáveis temporárias aqui que são necessárias para fazer as contas, né? Então, número de portos, total de movimentação, número de movimentos, zero. Tempo total que você levou para fazer as movimentações, zero. Digamos assim, aqui eu tenho também, pessoal,
container ship empty, então vai começar o navio sem nada, né? Para inicializar. O navio poderia ter inicializado de outra forma, mas enfim. E aí esse laço aqui é justamente aquele laço, pessoal, que a gente tem para fazer a simulação ao longo dos portos, né? Da movimentação de cargas do navio ao longo dos portos. Por que que eu botei N mais um? Porque o for vai de 1 até N menos 1. Então, para ir até N, eu ponho mais um, tá? Aqui eu tenho uma lista auxiliar, que vai ser importante. Aqui eu transformo. Aqui nós passamos, né? Deixa eu voltar um pouquinho para cá. A solução, né? Então, esse parâmetro sol aqui é uma solução, né? Na verdade, aquele sol, você tem a regra que você precisa aplicar para cada porto. Só que a regra, na verdade, pessoal, quando eu falo regra, é um número inteiro que eu tenho que decodificar em termos de função de carregamento, descarregamento, operação de guindaste. Então, eu tenho que transformar isso, esse número inteiro, em uma função, em nomes de função, tá? E aí o que acontece, pessoal, é que eu tenho aqui, ó, o cálculo do VTB, né, o trabalho que eu tenho que fazer por baia, tá? Antes de descarregar. Aí o que acontece? Eu vou aplicar a regra de descarregamento e vou ver como é que o meu navio vai ficar, tá? Então, isso aqui é importante, por quê? Porque depois disso, essa variável CS1, ela vai ser modificada, porque eu estou passando a referência e qualquer modificação que eu faça ao usar essa regra e ela modifica, ela vai ser retornada, porque eu estou passando a referência. E de novo eu chamo essa função. Então o que acontece? Eu estou chamando uma vez a função para saber qual é o total de trabalho que existe em cada bairro no navio e qual é o total de trabalho após ter descarregado. Aí você fala, nossa, mas não faz sentido. Faz sentido sim. Por quê? Porque dependendo da regra de descarregamento que eu faço, o trabalho que eu vou ter para descarregar aquele navio é diferente. Então, como é que eu sei isso? Depende da regra que eu estou aplicando. Então, ao invés de, putz, agora eu vou ter que fazer uma regra que está dentro da função, não. Aplica a regra e confere antes e depois quanto é que tinha de carga no navio. E com isso, pessoal, eu consigo saber, eu faço uma diferença para cada baia. Então, esse VTB aqui, ó, a sacada é aqui, tá? Então, esse VTB, ele vai fazer uma diferença entre quanto é que você tinha de trabalho antes e depois, faz a diferença. E aí você sabe quanto que foi o trabalho envolvido em aplicar aquela regra de descarregamento. E aí você, nesse momento, pode, então, pegar o segundo parâmetro daquela decodificação que eu apliquei, né, para transformar um número inteiro em nome de função, no caso aqui, movimentação de guindastes. E agora, então, eu consigo obter, aplicando essa regra, o tempo total que eu vou levar para fazer o processo de descarregamento do navio, tá? E, obviamente, aqui nesse processo, pessoal, vejam que quando eu apliquei a regra de descarregamento, esse unload R, eu tenho um vec em um naux. Esse vec é um vetor que vai depois, se eu descarreguei algo que tem que ser colocado de novo, entra naquele vec, tá? Agora, esse naux é o número de movimentos, pessoal, específico do descarregamento, tá? E aí aqui tem um relatóriozinho, se você quiser, modo de relatório, né? Se o if for true ali, para ele ficar imprimindo coisa e tal. Beleza. Aqui eu tenho o combine. O que que é o combine? É aquela história do VEC. Eu falei que se você teve que descarregar alguma coisa porque era um container que estava bloqueando o outro, agora você combina a matriz de transporte, que é o que diz para você quantos containers tem que ser embarcados num dado porto P. Deixa eu marcar isso aqui em vermelho. Num dado porto P, tá? Então ele combina isso aqui tudo, tá? Tudo isso vai para dentro de VEC, ok? E aí agora a gente faz aquele truque. Pega quanto é que tá, como é que tá. Nem precisaria, na verdade, né, pessoal? Isso aqui foi uma redundância no código. A gente poderia melhorar o código como? Mantém esse cara aqui, ele já fez a conta. Esse cara aqui não precisaria refazer de novo. Só precisaria fazer o quê? Aplicar a regra de descarregamento. Aqui, a regra de carregamento, agora eu vou carregar. E depois eu tenho que ver como é que ficou, né? A questão de trabalho por baia. Quantos containers por baia eu tenho, certo? Então aqui ele faz a diferença e aqui ele aplica a regra de movimentação para os guindastes para fazer a operação de descarregamento do navio, tá? Isso aqui vai te dar
o tempo, né? Relativo à movimentação, depois que você aplicou a regra de movimentação dos guindastes. E aqui você calcula, você adiciona isso no tempo total e número de movimentos. Aqui tem um relatóriozinho, certo? Aqui um relatóriozinho, se quiser. E depois que você repetir esse laço várias vezes, certo? Depois que você repetiu um monte de vezes esse laço, ele te retorna o número de movimentos total e o tempo total que você levou para fazer a operação do navio em vários portos. É isso, pessoal. Não é difícil, tem muito. Se você tirar questão de relatório, comentário, fica bem enxuto, bem fácil de entender, né? Claro que você tem que entender um pouquinho de orientação a objeto, né? E algumas coisas do problema, mas em termos. Eu já vi programas mais complexos que esse, tá? Pelo menos esse laço não tá super. Um laço dentro de outro laço com 10 laços de if, else, enfim. Ok. Então aqui você tem a outra etapa, pessoal, que é a configuração de parâmetros, em que você define, por exemplo, as dimensões do navio. Aqui você define também as regras que você vai ter, né? Seja número de regras para descarregar, carregar e de movimentação de guindaste. E aí você empacota tudo isso dentro dessa lista NR. Aqui é a matriz de transporte TM. Aqui eu vou querer um relatório. E aqui tem justamente o empacotamento de parâmetros do SimParam e do QSimParam, tá? Que depois eu vou passar mais para frente. Aqui eu tenho, pessoal, as regras que eu vou ter que aplicar em cada porto. São 4 portos, eu vou só aplicar a regra 1, e depois a regra 1 eu decodifico em regra de descarregamento, regra de movimentação de guindaste. Então, com isso aqui, você vê, eu fiquei um tempão aqui definindo parâmetro, e o programa propriamente dito, ele está aqui, ó. A execução do programa é algo simples, é até algo assim assustador. QC Sim 2, QC Sim Simulation. Eu podia ter arrumado nomes melhores, né? SIQ, que são os parâmetros lá da simulação do navio, aqui parâmetros da simulação do guindaste. E finalmente aqui eu mando fazer a avaliação seguindo uma determinada solução de regras. Aqui é o número de movimentos total e o tempo total que você vai obter após aplicar isso. A execução do programa é isso. 2 linhas. Tá? Mas tem toda uma preparação anterior para essas 2 linhas funcionarem. E aí tem aqui, obviamente, o resultado, né? Porque eu botei no modo de colocar gráficos, de inspeção, vamos falar assim, né? De relatório completo. E é isso. Então, pessoal, eu agradeço aí se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E o que a gente vai ver na próxima aula é justamente como é que fica agora com essa nova simulação, porque eu tive que incorporar um equipamento novo, tive que modificar a simulação. Como é que vai ficar agora o nosso algoritmo genético que a gente tinha explicado? E por que eu preciso de um algoritmo genético? Porque se eu te der uma série de possibilidades de solução, esse problema é um problema combinatório, tá? Se eu te der uma série de possibilidades de solução criadas aleatoriamente, como é que eu posso evoluir essas soluções, tá? A gente vai aproveitar um código de algoritmo genético que a gente já tinha feito, já tinha explicado, mas a gente vai voltar a ele, vai explicar ele em detalhes para vocês verem o que, que muda, o que, que não muda. Vocês vão ver que não tem muita diferença. E é isso que é legal dessa abordagem. Quando a gente planeja bem, o projeto é bem planejado, você aproveita muita coisa do que você já fez. Então você não joga fora. É isso que é um projeto que eu acho que é bem pensado, bem planejado, tá? É isso. Então eu agradeço, pessoal, a sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vejo vocês na próxima aula, então. Um abraço e até lá. Tchau!